Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série, de preparação e pós-concurso também, já que é uma prova recente, hoje que aconteceu essa prova. Essa é uma questão da parte do raciocínio lógico, da área comum da prova. E ela nos diz o seguinte: sabe-se que dois vendedores mentem terça, quarta e quinta-feira e são sinceros nos outros dias da semana. Com base nas informações abaixo, é correto afirmar que o dia da semana em que eles estão é sábado, quarta-feira, terça-feira ou segunda-feira. Pessoal, lembrando que está perguntando o dia da semana, levando em consideração o que eles estão falando. O primeiro vendedor fala: ontem eu menti, e o segundo fala: eu mentirei daqui a 3 dias. Em várias correções, turma, eu sempre falei, com vocês sobre a ideia de que o raciocínio lógico nada mais é do que a organização do nosso pensamento. Então foi nos dado um enunciado, e uma imagem na qual temos informações e precisamos organizá-las. Então, cada pessoa acaba organizando daquela maneira que mais faz sentido. Eu sempre puxo para o lado da tabela, porque eu acredito que essa maneira mais cartesiana, ela acaba te dando uma opção, uma condição de comparação melhor visualmente. Então, mesmo que na hora você não faça uma tabela, até porque você não vai ter tempo para isso, faça uma esquematização que envolva essa ideia de horizontal, vertical, de maneira que você consiga comparar, porque é saudável. Então aqui eu considerei de vermelho terça, quarta e quinta-feira, porque são os dias que eles mentem, beleza? E todos os outros dias, verde, são os dias que eles estão falando a verdade. Aí eu quero que vocês tentem compreender essa diferença. É igual quando nós trabalhamos a questão do valor lógico. Uma coisa é ele mentir, e falar a verdade. Mentira, verdade, no que ele está falando. Outra coisa é ser verdadeiro ou falso a fala dele, beleza? Vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem. Se não entender, deixa no comentário, para que possamos tentar explicar de uma maneira melhor. Olha esse primeiro vendedor. Ontem eu menti. Então, se ele fala isso no domingo, turma, se você considerar que segunda-feira ele sempre fala a verdade, beleza? Segunda-feira não, sábado, né? Segunda-feira. Se considerar que o sábado ele sempre fala a verdade, então isso daqui, pessoal, era falso, ok? Agora, se ele fala um negócio desse na segunda-feira, domingo é o dia de ele falar a verdade, então ele estaria, com uma fala falsa também, ok? Porque ele não mente dia de domingo. Então, se nós considerarmos a terça, ele falando isso na terça-feira, novamente, turma, seria falso a fala dele, porque na segunda ele não mente. Não é o dia dele mentir na segunda. Agora, se na quarta-feira ele fala ontem eu menti, aí a fala dele seria verdadeira, por quê? Porque terça-feira é o dia dele mentir mesmo, ok? E da mesma maneira, na quinta. Se ele fala um negócio desse na quinta-feira, tá tudo certo, porque na quarta é o dia dele mentir mesmo, então é uma fala verdadeira. Da mesma maneira, se ele comenta ou se ele fala isso na sexta-feira, também seria uma fala verdadeira, uma vez que quinta-feira é o dia que ele fala mentira. Então chega na sexta ele fala ontem eu menti. É uma fala verdadeira. Agora, se ele faz ou fala isso no sábado, turma, seria uma fala falsa, porque na sexta-feira não é o dia dele mentir, beleza? Então, não sei se vocês conectaram a ideia, mas ela ajuda muito, porque quando você pensar no outro vendedor e imaginar que no domingo ele falou, eu mentirei daqui a 3 dias. Se ele está no domingo, turma, daqui a 3 dias, segunda, terça, quarta, ok? Quarta não é o dia de ele mentir, então ele estaria aqui com uma fala verdadeira, beleza? Na segunda, se ele fala a mesma coisa, eu mentirei daqui a 3 dias, ele ia mentir na quinta-feira, turma. E na quinta-feira é o dia dele mentir mesmo. Então a fala dele seria verdadeira. Agora, se na terça-feira
né, ele fala, eu mentirei daqui a 3 dias, a fala dele seria falsa, turma, porque 3 dias depois da terça-feira seria uma sexta-feira, e sexta-feira não é dia dele mentir, beleza? E se ele fala isso na quarta-feira, pensa, tá na quarta, daqui a 3 dias, quinta, sexta, sábado. Sábado não é dia dele mentir. Então essa fala dele aqui, ó, seria falsa. A fala da quinta-feira também seria falsa, porque 3 dias depois da quinta é o domingo, e domingo não é dia dele mentir. Na sexta-feira, a mesma coisa, turma, porque 3 dias depois da sexta, sábado, domingo, segunda. E segunda não é dia dele mentir, então seria falso. Já na sexta-feira, se ele fala que 3 dias depois ele vai mentir, a fala dele é verdadeira, pessoal. Por quê? Domingo, segunda, terça. Então, 3 dias depois, exatamente, dá num dia que ele de fato costuma mentir. E aí, se vocês observarem essa tabela lógica, né? Porque aqui não está falando necessariamente sobre os dias de mentira ou verdade, mas está falando sobre a lógica e sobre o que cada um falou. Só vai dar uma coincidência, pessoal, na terça-feira. E aí eu quero que vocês reflitam sobre o que isso representa, porque se você parar para pensar bem, olha só, na terça-feira, né, o vendedor de cima falou assim: ontem eu menti. Pessoal, se na terça ele só fala mentira, né, ele está mentindo. Ele falou, ontem eu menti, isso é mentira. Ele não mentiu ontem, né? Ontem ele falou a verdade, que era na segunda-feira. E o outro falou assim, ó, eu mentirei daqui a 3 dias. Pessoal, você tá na terça, daqui a 3 dias ele vai mentir? Não vai. Daqui a 3 dias, ó, é sexta-feira, e sexta-feira ele fala a verdade. Então, ambos mentiram na terça-feira. Então, o único dia possível no qual os dois valores lógicos da fala deles seriam, né, coincidentes, turma, seria na terça-feira. E essa não é a única maneira de chegar a essa conclusão. Existem outras formas, até pelo raciocínio, igual eu comentei, alguns mentalmente, outros fazendo esquematizações por eliminação, mas dessa maneira, acredito eu, que é uma forma legal na qual você visualizou. Repara, você visualizou tudo que aconteceu e que não teve coincidências nenhum dos outros dias, falso, verdadeiro, só na terça que deu falso e falso, beleza? Considerando aqui, pessoal, né, as alternativas que nós temos, sábado, quarta-feira, terça-feira e segunda-feira, a resposta correta, terça-feira, beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima e boa sorte.